Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe neste dia mais uma vez, domingão aí abençoado por Deus, não é mesmo? Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele é, somos gratos a Deus por Ele nos conceder aí mais uma vez essa oportunidade de acordar nesse dia. Estamos aqui neste domingo, né? E por isso nós agradecemos a Deus. Nós sabemos que o salmista Davi, nas suas palavras, ele disse o seguinte, que dormiu e acordou porque o Senhor o sustentou. Ou seja, né, o salmista Davi, ele estava querendo dizer nas suas palavras que sem Deus ele não era nada. Sem Deus ele não conseguia alcançar os seus objetivos. E um dos nossos objetivos, e um grande objetivo, é dormir e conseguir ter a honra de acordar no outro dia, de levantar no outro dia. E hoje, neste domingo, nós tivemos mais uma vez essa honra. Eu quero dizer para você que eu não conheço a tua vida, não sei o que você está passando, mas é uma honra nós conseguir acordar todos os dias da nossa vida. Infelizmente, pode ter algumas pessoas que não teve essa honra, pode ter algumas pessoas que não conseguiram, até foram dormir à noite, mas não conseguiram acordar, não conseguiram levantar da sua cama. E nós que conseguimos, nós pegamos isso, meus irmãos, como uma dádiva de Deus, como mais uma oportunidade da parte de Deus para nossas vidas. Por isso eu estou aqui nessa manhã para meditar com você um pouco sobre a palavra de Deus. Né? Nós temos, nesse exato momento, era para nós estar ali na igreja, orando, lendo a Bíblia, aplicando a escola bíblica dominical para os irmãos, mas nós estamos em festa desde sexta-feira, e por isso nós não tivemos hoje a nossa EBD, hoje. Mas estamos aqui, eu falei, já que eu estou aqui em casa, tranquilo, sossegado, eu vou ver se eu encontro alguém ali no Instagram para nós conversarmos um pouco a respeito da nossa revista dominical, que é hoje, 19 de novembro de 2023. A revista, ela tem como tema o seguinte: missionários fazedores de tenda. Missionários fazedores de tendas. Tá vendo? Essa lição que nós estamos meditando, ou melhor, esta revista que nós estamos meditando, ela tem um tema geral. Esse tema, o tema dessa revista é o seguinte: até os confins da terra. Quando eu vi esse tema pela primeira vez, eu pensei que esse tema iria falar de arrebatamento, iria falar de coisas nesse sentido. Mas não, ela veio para cima de nós, ela veio com tudo, para cima de nós. Nós cristãos, nós que pregamos a palavra, nós que evangelizamos, ela veio nos despertar sobre o ministério missionário, tá bom? Então, ela veio focada diretamente sobre a vida dos missionários. E nós, como membro da igreja, nós como pastores de igreja, então, ela veio para cima de nós de alguma forma, tá bom? Porque
o ministério missionário, meus irmãos, nos últimos tempos, tem sido muito esquecido por parte da igreja. Por parte da igreja, tá bom? Aquelas igrejas que já têm os seus missionários esparramados pelo Brasil e pelo mundo, aqueles grandes projetos de missões, talvez até não, mas a igreja em si, quando eu falo a igreja em si, é todas as igrejas que entende e que reconhece o projeto missionário, tá bom? E reconhece que esse projeto nasceu no coração de Deus e mandou seu Filho, Jesus Cristo, para nos evangelizar, para evangelizar a humanidade, para fazer missões. E de lá para cá, muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas pessoas vieram ao reino de Deus através dos missionários, tá bom? E hoje nós que estamos aqui tranquilinhos, sossegados, estamos em nossas casas, saímos das nossas casas para o trabalho, voltamos do trabalho para nossas casas, né? Temos a autonomia de pregar a palavra até mesmo no nosso trabalho, nas escolas, nos hospitais, além das igrejas, não é mesmo? Temos aí também os nossos meios de comunicação, que é as televisões, as rádios, os microfones, os alto-falantes, não é mesmo? Tudo isso é engajamento para nós e nós não estamos sabendo aproveitar essas coisas em prol do reino de Deus, em prol da obra do Senhor. Às vezes nós não sabemos como utilizar isso a favor da obra de Deus. E por isso, meus irmãos, os missionários que nesse exato momento está lá na África, está lá em vários países, e até mesmo no nosso grande Brasil, estão lá sofrendo, evangelizando, e muitas das vezes sem apoio nosso, muitas das vezes sem o nosso apoio, tá bom? Então, as igrejas têm que se levantar, acordar para esse projeto. Já que nós hoje estamos fazendo grandes festas e não estamos focando na evangelização, no evangelismo, então, pelo menos que nós venhamos a orar por esse povo que está lá fora, por esse povo que está na batalha, no dia a dia, nas ruas, tá bom? Porque e muitas das vezes o pastor Esmeraldo está aqui quietinho em casa, mas tem gente na rua essa hora, levando a palavra, evangelizando, pregando, tá bom? Então, que nós viemos a orar por essas pessoas. Então, eu quero ler aqui nessa manhã a respeito dos missionários fazedores de tenda, lição de número 8. O textuário da nossa lição diz o seguinte, ó: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Estas mãos me servirão. Atos 20 e 34. A verdade prática diz o seguinte: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão aonde quer que você vá. É possível, olha só, nós vamos meditar um pouco aqui nessa revista. Nós vamos ler um pouco aqui nessa revista. Se você tiver uma revista aí na tua casa, tá bom? E quiser me acompanhar aqui nessa leitura, sinta à vontade. É a revista CPAD, tá bom? É o 4º trimestre de 2023 e a lição é de número 8, que tem como tema missionário, fazedores
de tendas. E o tema geral da lição é até os confins da terra. Ó, até os confins da terra. Levar a palavra, expandir o reino de Deus por toda a terra. Quando chegar aos confins da terra, aí sim, Jesus vem buscar o seu povo. Quando todo mundo já tiver evangelizado, quando todo mundo já conhecer a palavra, quando ninguém mais tiver dúvida do que é, entendeu? Quando ninguém mais tiver dúvida de quem é Jesus, do que se trata o reino de Deus, tá bom? Quando ninguém mais tiver dúvida sobre Jesus ter vindo fazer missões na face da terra, aí sim, Jesus vê que o povo está preparado e capacitado para ele vir buscar o seu povo, buscar a sua igreja, tá bom? Então, se alguém ouvir, se você evangelizou alguém, se você pregou a palavra para alguém, esse alguém não é mais inocente. Se esse alguém não reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, epa, você está livre disso, você está livre dessa culpa, tá bom? Então, eu estou livre dessa culpa. Então, é o seguinte, a palavra de Deus tem que ser expandida em toda a face da terra. Vamos lá. A introdução, página de número 56, diz o seguinte, a introdução da lição. Olha só, é preciso, o escritor da lição, ele entra aqui como uma pergunta para nós nessa manhã. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Olha só, eu vou ler de novo para você entender. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? É uma pergunta. É claro que não é preciso. Nós vamos, no decorrer da lição, entender que muitos homens de Deus tinham sua profissão e não abandonaram, continuaram com suas profissões, né? Paulo foi um deles, Priscila e Áquila também foi uma dessas pessoas que tinha suas profissões, mas que fazia a obra de Deus. Então vamos lá. Só existe apenas um modelo de missionário, de chamado missionário? Outra pergunta. Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar, melhor dizendo, para a glória de Deus. Tá vendo aí? A introdução nada mais é do que um relato de tudo que vai decorrer nos textos que nós vamos ler aqui para frente. Aqui para frente vai ter pergunta, né? Que nem teve aqui no começo. Aqui para frente vai ter afirmação, né? Dentro do contexto dessa introdução aqui, tá bom? Então, vemos aqui que o escritor ele perguntou para nós, né, se nós precisamos abandonar a nossa profissão. Um exemplo aqui, o predeiro. O predeiro, ele precisa abandonar sua profissão de predeiro para ser missionário? O carpinteiro, ele precisa abandonar a sua carpintaria, a sua empresa na qual trabalha, né? O seu trabalho secular para poder evangelizar, para ser um missionário? Então, tá aí essas ênfases. Aqui
Ele pergunta também se só existe um modelo de chamado missionário, só existe um modelo de chamado missionário. Meus queridos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, o chamado missionário é quando você sente o seu coração arder em prol da obra de Deus, tá bom? Quando é que você descobre que tem um chamado missionário? É quando você vê alguém sofrendo lá fora, e você, fora da igreja, quando eu falo, entendeu? E você sente no seu coração a vontade de ir lá ajudar aquela pessoa, de ir lá resgatar aquelas vidas para Jesus. Isso já é um modelo de chamado missionário, tá bom? Você não se limita só em fazer a obra ali entre quatro paredes dentro da sua igreja, mas sim você sente o desejo arder no seu coração, tá bom? De você e a necessidade de você. Você olha para a sua vida, você olha para o mundo lá fora e você sente a necessidade de você estar lá fazendo a obra do Senhor acontecer na vida daquelas pessoas, tá bom? Isso aí já é o início do chamado missionário na sua vida. E o chamado ele vai se cumprir mesmo quando você estiver expandindo a palavra, ganhando alma, ganhando vidas aí para Cristo, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto da lição diz o seguinte: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Olha, a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. Tá bom? Aqui já não está se tratando da vida profissional de Paulo quando ele ainda não se via a Cristo. Nós devemos entender o seguinte, que Paulo, ele foi instruído, ele foi ensinado, ele foi capacitado por um grande teólogo da época, tá bom? Que se chamava Gamaliel. Esse Gamaliel, ele ensina Paulo, tá bom? Sobre muitas coisas. E Paulo também se tornou um grande teólogo. Paulo também se tornou um grande, ensinador. Não só quando estava lá fora, mas quando se converteu a Cristo. Quando teve ali aquele encontro com o Senhor e ele começou a fazer a obra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, a vocação profissional e o de Paulo e a sua vocação ministerial. Ou seja, nós temos que ter vocação para fazer a obra de Deus. Um exemplo, um obreiro. Um obreiro, meus irmãos, ele não deve se limitar simplesmente em estar na sua igreja, indo para os cultos, tendo uma oportunidade de testemunhar, tendo uma oportunidade de dar uma palavra e até mesmo de pregar, fazer uma ministração oficial, tá certo? Ele não deve se limitar só a isso, mas ele tem que buscar em Deus o desejo, ele tem que pedir a Deus que deixe esse desejo arder no seu coração de fazer a obra do Senhor, a tempo e fora de tempo, dentro da igreja e fora da igreja. Ele tem que sentir o desejo de construir tendas, de construir congregações, entendeu? De ir ganhar vidas fora das quatro paredes. O obreiro que não sente isso no seu coração, meus irmãos, esse obreiro se torna um obreiro decadente, aonde tudo para ele tá bom, aonde ele não se coloca à disposição de Deus para fazer a obra de Deus, aonde ele foca mais na sua vida pessoal e esquece das coisas de Deus que tem que ser feita. Eu e você, nós fomos chamados para trabalhar na obra. Eu e você fomos chamados não só para ter o título de crente, um título de cristão,
tá bom? Nós fomos chamados, nós fomos separados para trabalhar na obra de Deus, para fazer a obra de Deus crescer, para resgatar as vidas, as almas que estão perdidas lá fora, tá bom? Para isso nós fomos chamados. Então, nós temos que sentir esse desejo no nosso coração de fazer a obra do Senhor, de trabalhar na obra do Senhor. Entendeu? Você não... Quando você veio a entender que você precisava trabalhar para sobreviver, que você precisava trabalhar para sustentar a sua família, entendeu? Você daí para cá, isso não foi um desejo que passou a arder no seu coração de trabalhar para você? Porque de alguma forma, quando você está trabalhando para uma empresa, quando você está trabalhando na sua vida secular, você está trabalhando de alguma certa forma para você, mesmo que você seja assalariado, mas não deixa de que você está trabalhando para você. Você está trabalhando para você, porque no final do mês você vai ter aí a sua renda financeira. Você vai ter aí, entendeu? O fruto do seu trabalho, que é o salário na sua conta, no seu bolso. Tá bom, meus irmãos? Então também você tem que entender o seguinte, que você foi chamado, escolhido, separados, capacitados para fazer a obra de Deus, para trabalhar no reino celestial, tá bom? E agora o que eu digo para você é o seguinte, o salário desse trabalho, deste maravilhoso trabalho, deste grande trabalho, não é só as recompensas que nós temos da parte de Deus aqui na terra. Não é só isso, tá bom? Mas o nosso galardão que vai ser, que está guardado para nós lá no reino celestial, lá no reino de Deus, tá bom? Lá nós vamos ser coroados, vamos ser recompensados pelo nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui na terra para Deus. Isso é, se nós estamos fazendo alguma coisa para Deus aqui na terra, permita-me dizer. Tá bom, então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui na leitura. Nós ainda estamos no primeiro ponto. O primeiro item diz assim, ó, a profissão do apóstolo Paulo. O texto de nossa leitura bíblica em classe, né, está lá no livro de Atos 18, do 1 ao 5, e depois ele vai para Tessalonicenses, tá bom? Mas vamos lá. A respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. Olha só, traz um termo missiológico de fazedores de tendas, tá bom? Opa, perdão para os irmãos, houve um equívoco aqui. Bom, mas vamos lá, fazedores de tendas, olha lá, a de fazedores de tendas, a expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro. Olha só, a expressão de fazedores de tendas é mais precisa, tem mais precisão como fazedores de couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo. Este casal, meus irmãos, está aí, ó, marque na sua lição. Este casal chamava-se Priscila e Áquila, tá bom? Os mesmos tinham
as mesma profissão, que era fazedores de tendas. Eles construíam tendas. Vamos lá, devido um edito do imperador romano, Cláudio, olha só, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal. Então é o seguinte, deixa eu ver aqui, vou terminar de ler. Passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de ao outros. Então, observe aí. Olha que honra. Mas só que é o seguinte, quando eu leio essa interpretação aqui, eu já vejo aqui, o que eu já vejo aqui? Eu já vejo aqui a mão de Deus, o agir de Deus na vida dessas pessoas aqui. Bom, Deus, eu costumo dizer o seguinte, Deus, ele cria circunstância, tanto para salvar vidas, tanto para abençoar vidas. Apesar de que a pessoa que é salva já está abençoado, né? Mas tem forma de Deus abençoar vidas diferentes, a não ser só com a parte da salvação, tá bom? A pessoa, um exemplo, a pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, já é uma pessoa abençoada, sim ou não? Claro que sim. Já é uma pessoa abençoada, mais do que abençoada, certo? Mas existem outras formas de Deus abençoar as vidas também, além só de escrever o nome no livro da vida, tá bom? Só de salvar essas pessoas. Mas observe aqui Deus agindo. Eu creio que na mente de vocês agora deve estar vindo aí um pensamento, né, de pessoas que Deus criou circunstância, tá bom? Olha só, o profeta Elias estava escondido. Deus disse, sai daí e vai para Sarepta. Lá eu já preparei lá uma viúva que vai cuidar de você, que vai te sustentar. Já falou diretamente assim. Eu preparei lá uma viúva que vai te sustentar, Elias, tá bom? Que Elias não precisava de muita coisa, meus irmãos, para sobreviver. Elias não precisava de muita coisa, e ele também não buscava essas coisas, tá bom? Ele não buscava bens materiais, ele não buscava mobílias de casa, ele não buscava esse tipo de coisa. Qualquer coisa para Elias estava bom demais, tá bom? O que ele queria mesmo era ver a obra de Deus crescer. Era ele ter tempo, era ele ter condições de levar o reino de Deus até as pessoas que precisavam, tá bom? Vocês estão cientes disso aí. Então, Deus, ele cria essa circunstância lá. Ele falou, a viúva vai te sustentar, Elias. Vai te sustentar, tá bom? Observe aí. Para a vida da viúva, Deus manda Elias. É um abençoando o outro. Tá bom? A viúva, meus irmãos, não tinha mais nada. Vocês sabem disso. Só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Não é verdade? Só que, como ela ia sustentar o homem de Deus fala para a mulher o seguinte, olha, vai lá, traga água para mim e traga também um pouco de pão na tua mão, se tu puder. Elias estava com fome, meus irmãos. Tá bom?
Elias estava com fome. Traga um pouco de pão na tua mão. Ela disse, olha, viva o Senhor teu Deus, que eu não tenho, que eu não posso fazer isso por você. A água até eu trago, mas o pão eu não vou poder. Por quê? Eu tenho só um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer um pequeno pão e vou comer mais o meu filho e depois morrer, depois que acabasse aquele pão, tá bom? Elias insiste, tá bom, mulher, faça conforme as tuas palavras. Mas primeiro, olha o profeta insistindo, primeiro faz para mim um pequeno bolo, um bolinho pequeno, um mini bolo, tá certo? A pastora Joelma aqui que sabe, né, fazer bolo, tá bom? Um mini bolo. Faça primeiro um mini bolo para mim e depois faça para tu e para os teus filhos. Olha a ousadia do homem de Deus. Além de não conhecer a mulher, além de ouvir a mulher dizer que tinha pouco alimento, ainda queria que a mulher faça um pequeno bolo, divida o seu alimento. Um pouquinho de alimento que tinha já para cuidar de um desconhecido, tá bom? Para cuidar de um desconhecido. Então, a mulher, ela começa a entrar ali e ela fala, não, esse negócio aqui está diferente, tá bom? E assim, o profeta fala, olha, sabe por quê? Porque se tu fazer isso, o Senhor, meu Deus, está mandando te dizer que a farinha da panela não vai acabar e o azeite nunca vai faltar na tua casa e na tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Então, é isso aí, meus irmãos. Priscila e Áquila entra uma circunstância nesse meio aí. O imperador romano cria um decreto, né? Cria um decreto ali e eles é preciso sair daquela cidade. É preciso sair de Roma. Mas olha só, Deus, você não consegue ver Deus querendo agir nesse meio aí? Olha para onde eles vão para um lugar onde eles vão encontrar com Paulo. Só que os três tinham a mesma profissão. O casal, né, que era marido e mulher, era Priscila e Áquila, tá bom? Os dois sabiam fazer tenda e Paulo também sabia fazer tendas. Então os três se reúnem, se encontram e começam a trabalhar juntos. Quem sabe, a Bíblia não fala, a palavra não fala, mas quem sabe pode ter surgido ali uma sociedade, ou você veio de Roma, eu também sou romano, mas eu estou aqui. Então, você sabe trabalhar, vamos se unir aqui, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar juntos. E a palavra diz que eles trabalhavam e ao mesmo tempo faziam o quê? Pregavam a palavra de Deus para as vidas que estavam presentes ali. Tá bom? Vamos ler aqui. Eu quero só ler aqui, meus irmãos, para nós ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Não quero demorar muito aqui. Só para nós não deixar passar essa lição despercebida. Vamos lá. Segundo item, diz assim, ó. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e a vida ministerial. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, você tem que saber conjugar isso. Vamos lá, vamos ler aqui. Diz assim, ó, a tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Epa, isso aqui eu vou marcar aqui, viu? Que nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos lá. Muito bom. Isso aqui ia pegar de muita gente hoje, se tivesse a classe reunida. Vamos lá. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas,
provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Tem várias referências aqui, mas vamos lá. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meir Paulman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo. Olha o que eu estou falando aqui. Tá caindo uma ficha aí para você ou não? Sim ou não? Tá caindo uma ficha ou não? Olha só, vou ler de novo, ó. Olha só. O teólogo afirma o seguinte: diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo. Então isso aqui ia dar o que falar hoje na escola, viu? Vamos lá. Pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Eita, glória a Deus, hein? Era sem interesse financeiro. Outros sim, Priscila e Áquila, constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo voluntariamente, por determinado período e em momentos específicos. Assim eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar aonde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Meus queridos, observe uma coisa. O pastor Esmeraldo trabalhou em uma grande empresa, tá bom? Em uma grande empresa, uma empresa multinacional, perto de nós aqui em Rio Verde. E nessa empresa, o horário que nós chegava no trabalho era 4 horas da manhã, nós entrava dentro da indústria. 4 horas da manhã. Só que nós batia ponto às 5 horas e 6 minutos. A partir das 5 e 6 até as 5 e 18 nós tínhamos para bater ponto. Tá bom? Só que lá nós formamos um grupo de muitos cristãos evangélicos que trabalhavam lá, cada um em seus setores, mas nós se reunia nesse período das 4 da manhã até as 5 e 6, até 5 e 5, ou melhor, 5 e 2, 5 e 3 da manhã, para dar um tempo de nós chegar até o relógio de ponto. E ali, a gente, meus queridos, tivemos a oportunidade de a empresa disponibilizar para nós uma das melhores salas que ela tinha de fazer reuniões, de receber o povo estrangeiro quando vinha de fora, fazer visita, fazer pedido de produtos. E era um anfiteatro essa sala.
Lá tinha televisão, tinha som. E fornecia para nós evangélicos fazer cultos. E nós fazia tipo um culto matutino. E Deus derramava milagre lá no nosso meio. Olha só, era no nosso setor de trabalho. E Deus derramava milagre lá. Pessoas se convertiam lá dentro. Pessoas aceitavam Jesus lá dentro. Pessoas, meus irmãos, eram batizados com o Espírito Santo lá dentro, nesse pequeno espaço de tempo que nós tínhamos das 4 horas da manhã até as 5 horas da manhã. Tá bom? Nós fazíamos a obra de Deus lá. Isso era todo dia. Todo dia. Tá bom? Nós deixava, muitos quando chegava nesse horário, ia para o refeitório. O refeitório já era aberto nesse horário, ia para lá, tomar café, se alimentar, e nós não. Nós corria lá para dentro. Eu vou ser realista para você, que teve gente que gravou o CD lá dentro. Tá bom? Dentro dessa empresa, com apoio da empresa. Então é o seguinte, nós não somos proibidos. Hoje nós temos essa oportunidade de evangelizar, ganhar almas até mesmo no nosso próprio local de trabalho. A prova está aqui, né? Áquila e Silas pregando, trabalhando e pregando o reino de Deus. E Paulo junto com eles ali também fazendo a obra do Senhor. Mas vamos lá. Terceiro ponto diz o seguinte: a ética financeira na atividade. Vou voltar aqui um pouquinho. Na atividade missionária de Paulo, tá bom? Mas eu quero voltar aqui, meus irmãos. É aqui, olha só. Lembra que eu falei aqui atrás que Paulo não costumava aceitar ofertas. Paulo não costumava aceitar ofertas de pessoas que ele ganhava para Cristo, de pessoas que ele evangelizava e conseguia ganhar essas pessoas para Cristo, para Deus. Ele queria ganhar sim algo daquelas pessoas, mas a confiança delas, tá bom? Não? Vocês entendem? Vamos lá, meus queridos. Então é o seguinte, ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, né? E uma profissão para se sustentar. Então, comentando um pouquinho nesse ponto que nós lemos, foi um ponto bem grande, você viu aqui, né? A tradição judaica, ela tinha, na época, uma coisa com eles. Os cristãos, o pessoal que comandava a sinagoga, eles tinham a obrigação de fornecer os seus trabalhos espirituais, ou seja, de orar, de pregar, de trabalhar espiritualmente, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Eles tinham que pregar a palavra, sem visar lucro financeiro. E ainda mais, eles tinham que procurar aprender uma profissão secular para se sustentar. Hoje, meus irmãos, infelizmente, é diferente, as coisas mudou. Pessoas hoje não querem saber de trabalhar para se sustentar mais. Pessoas hoje que prega bem a palavra, que louva bem, que ministra bem, né? Que tem o dom de orar, essas pessoas que têm o dom de profetizar, que têm o dom de entregar recados, essas pessoas hoje, meus irmãos, querem trabalhar, né? Visando fins lucrativos. Eu vou fazer um congresso aqui, tu vem pregar aqui para nós? Tu vem aqui nos ajudar a ganhar almas para Cristo? Eu vou. Eu vou. Quanto tu cobra para vir aqui? Tá. Bom, meus irmãos. Felizmente nós estamos nessa era aí
Muito pelo contrário, pessoas estão abandonando as suas profissões para ir viver, né, da renda da igreja. Mas queria trazer esse ponto aqui. Vamos prosseguir. O apóstolo Paulo, terceiro item, o apóstolo Paulo considera o costume judaico incorporado ao cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras, desde os tempos do Antigo Testamento. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando-os do futuro que devia abundar a conta de quem dá voluntariamente. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos. É claro que nós lembramos que Paulo agradeceu muitas das vezes as pessoas que cuidavam dele, os Filipos, os Coríntios, muitos outros que cuidavam de Paulo na parte financeira, tá bom? Nós vemos isso aí, nós não somos hipócritas, nós vemos isso aí. Mas Paulo não exigia nada. Paulo, e muitas das vezes ele não recebeu, tá bom, pessoal? Não recebeu. Mas quando se tratava de alimentos, quando se tratava de vestimentas, aí sim era uma coisa que ele precisava para se manter de pé na direção da obra do Senhor, tá bom? Então, a sintópse do tópico 1 é o seguinte: o apóstolo Paulo relacionou a vida ministerial com a profissional. E nós também temos que fazer isso. Nós temos que saber administrar o nosso tempo. Nesse ponto aqui, nós aprendemos nada mais, nada menos do que saber administrar o nosso tempo, tá bom? Na obra e na vida secular, no trabalho e na evangelização, tá certo? Vamos lá para o tópico 2 aqui. Eu vou ler aqui só rapidamente para nós estar concluindo essa lição de hoje, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. O ponto de número 2 diz o seguinte: missionários fazedores de tendas. É o que nós vemos batendo nessa tecla, tá bom? Fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as Escrituras. Conforme estudamos em Atos 18, assim o contexto de missões, a compreensão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela igreja, pela sua igreja, para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo. A mensagem cristã, segundo os missiólogos,
missiólogos, por muitos anos, o entendimento é a forma de fazer missões. Consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária, sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Então é o seguinte, quantos obreiros e obreiras que trabalham na vida secular, mas mesmo assim têm as suas agendas ministerial, espiritual falando, né? Tem as suas agendas. Quantas pessoas que têm os seus departamentos, né? Tem suas lojas, tem suas empresas, mas também tem as suas agendas, pregam a palavra na sua igreja local, quanto prega a palavra em outras igrejas, em outros tipos de trabalhos, não é mesmo? Então vocês sabem do que eu estou falando. Então vocês têm que saber a conscientizar isso aí, a se unir isso aí. Paulo, ele conseguiu fazer isso. Ele uniu os dois, ele uniu. Nós não falamos tanto de união? Então, nós temos que saber fazer isso aí, ó, unir, convencionar o trabalho secular com o trabalho espiritual. A nossa profissão com o nosso cargo eclesiástico, tá bom? Com a vida eclesiástica, que é a vida da igreja. Nós temos que saber fazer isso aí. O que nós não podemos fazer é o seguinte, é abandonar a obra de Deus por causa do nosso trabalho secular, que nem muitos fazem. Às vezes nós deixamos de ir para a igreja, às vezes nós deixamos de pregar o reino de Deus, porque nós estamos focados no nosso trabalho secular e nós vamos pagar um preço por isso aí, meus irmãos. Eu sinto muito dizer, mas é a realidade, tá bom? Então vamos ler mais um pouco, senão nós não terminamos isso aqui. Vocês precisam fazer o almoço aí, né? Olha só. Item de número 2. A força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus. Olha só o que eu falei lá no começo. Que começou com a ação de Deus, pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo. Ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Vivemos esse princípio bíblico em Coríntios 9, 20 a 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais, missionários
Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igrejas e evangelistas não têm. Tá bom? Então, vamos orar a Deus para abençoar essas pessoas que viajam, que abrem empresa fora, em outros estados, em outros países, mas que têm no seu coração temor ao Senhor. Para Deus fazer arder no coração dessas pessoas o desejo de fazer a obra missionária, mesmo sendo um grande empresário, mesmo sendo um grande empreendedor e mesmo sendo um grande profissional. Vamos orar a Deus para Deus abençoar essas pessoas que viajam dos seus estados para outros estados, para quando chegar lá, não esquecer de fazer a obra, não focar somente em ganhar lucro, focar em ganhar dinheiro e esquecer da obra do Senhor, que nem muitos estão fazendo. Tá bom, meus irmãos? Mas que essas pessoas venham lembrar que eles são seres humanos diferenciados, são empresários e empresárias, são profissionais, são empreendedores, mas acima de tudo isso, são pessoas eleitas, pessoas salvas, que têm o seu nome escrito no livro da vida e que são separados por Deus para fazer a obra de Deus. Então, que eles venham fazer e criar estratégias para evangelizar vidas através das suas empresas, através dos seus empreendimentos e através das suas profissões, tá bom? Vamos entregar essas pessoas aí na mão do Senhor. Se você for um desses, que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Vamos lá. Segundo item diz assim, ó: exercendo a vocação. Sem vocação, nada vai para frente, tá bom? Temos que ter vocação. Se você não tiver vocação de fazer a obra, meu irmão, vai ficar difícil. Se você não tem, peça a Deus para colocar no seu coração aí o desejo de fazer a obra do Senhor, tá bom? Então, vocação nada mais é do que desejo, Vamos lá. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado, a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas, por meio de nossos dons e de virtudes, tornando-nos parte parte da integridade, ou melhor, tornando-nos parte integrante de seus planos, dos planos de Deus, para a sua honra e glória. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um
grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão e todo o comprometimento. Assim, o apóstolo Paulo exercia uma vocação ou melhor, vou ler aqui, parece que eu pulei um ponto aqui. Olha só. Para ser experimentadas por cada cristão e igualmente anunciada aos outros, com todo o comprometimento. Tá certo? Assim, o apóstolo Paulo exercia sua vocação, anunciando sobre Jesus e testemunhando do evangelho por onde Deus o enviava. Então, muitas das vezes você está pensando que você está saindo do seu estado para outro estado porque você quer. Às vezes você está pensando que está saindo da sua cidade para outra cidade porque você quer. E você nunca para pensar que pode ser um projeto de Deus, pode ser uma circunstância que Deus está criando para você chegar até alguma vida, tá bom? Pensa nisso. Vamos lá. Minha profissão, meu campo missionário. Tá vendo? É o terceiro item. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus, Pai, dentro e fora da igreja. Está lá em Romanos 16, 25 ao 27. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, não é mesmo? Que eu acabei de comentar aqui com vocês, tá bom? Para a causa do Evangelho. Podemos, deixa eu ver aqui, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos que os missionários tradicionais que vivem integralmente para plantar igrejas, que os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Tá bom, meus irmãos? Então, tá aí. Nada impede nós de fazer a obra do Senhor. Nada impede. Você pode estar na sua empresa. Você pode estar no seu campo de trabalho. Tá bom? Você pode ser um predeiro, que nem eu falei no começo. Você pode ser um carpinteiro. Você pode ser um eletricista. Você pode ser um mecânico. Você pode ser um trabalhador rural. Você pode ser um vaqueiro. Você pode ser um administrador de empresa. Você pode ser um administrador de fazenda, você pode ser um gestor geral, você pode ser um diretor de uma grande multinacional, você pode ser qualquer coisa, você pode ser o que for, mas nada impede de você evangelizar e de você fazer a obra missionária, tá bom? Então vamos concluir aqui, vamos concluir assim, ó. Deus está chamando cada vez mais,
profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente, no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar a outros a Cristo e discipulá-los. Amém. Glória seja dada ao nome do Eterno. Que Deus nos abençoe. Então, tem muita gente parada, meus irmãos, sem trabalhar. Pessoas vocacionadas, pessoas preparadas, pessoas capacitadas, que estão preparados e a igreja não está enviando, tá bom? E a igreja não está cuidando. Pessoas que têm condições de ganhar vidas, de ganhar almas para Cristo. E a igreja está perdendo tempo. Infelizmente tem acontecido isso entre nós. Tá bom, meus irmãos? Vamos começar a descobrir esses talentos. Vamos começar a ajudar essas pessoas. Porque a obra de Deus tem que ser expandida. A obra de Deus tem que crescer cada vez mais na face da terra. Agradeço a cada um que ficou comigo aqui até esse momento, tá bom? Que Deus vos abençoe. Tenha um bom final de tarde aí na presença de Deus. Tenha um bom domingo, tenha um bom almoço. Que Deus abençoe vocês grandemente aonde você estiver nessa hora. Um abraço e a paz do Eterno no coração de cada um em nome de Jesus. Amém.